Bom, passadas as eleições na Câmara e no Senado, agora a concentração dos parlamentares é em favor das reformas necessárias ao país. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, primeiro vice-presidente do Senado. Senador, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, Josval, bom dia, Tiago, bom dia, Vila, bom dia, Vera também, e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Senador, o senhor afirmou, inclusive, um pouco antes da abertura solene do ano legislativo, que o Senado tem a responsabilidade de aprovar os projetos que implementem as reformas econômicas. É uma discussão sempre muito acalorada, mas o senhor acha que nesse primeiro semestre é possível aprovar as reformas que o presidente Michel Temer tanto promete, previdência, trabalhista? É possível, senador? É possível e necessário. Necessário para que o país possa ter a estabilidade mínima, o equilíbrio fiscal que é preciso para que se controle o endividamento público e com esse controle do endividamento público se possa continuar na trajetória de redução de taxa de juros, para que num ambiente mais favorável o investimento volte. O desenvolvimento só vem com investimento e o investimento é que trará a recuperação dos empregos, que deve ser hoje o maior objetivo do Brasil. Nós não aguentaremos por muito tempo essa economia estagnada como ela está. Então todos os esforços devem ser no sentido de fazer a economia rodar, fazer a economia voltar a funcionar a partir de um ambiente de confiança, de credibilidade, e o Congresso tem responsabilidade de oferecer a partir das propostas de reforma enviadas pelo Poder Executivo. Senador, bom dia, Marco Antônio Vila, senador. Bom dia, Vila. Vou perguntar uma questão para o senhor aí, que a impressão que dá, acompanhando a distância, isso muitos dos ouvintes escrevem, mandam mensagens e tal, é que o PMDB tem o domínio do Senado, acho que desde que foi criado o Senado no Brasil em 1826, a impressão que dá desde o Império. E sempre os mesmos nomes, e nomes com sérias acusações de corrupção, né? Como é que o senhor se sente, e essa é uma questão que eu tenho de fazer ao senhor necessariamente, como é que o senhor se sente fazendo parte de uma mesa diretora e de uma instituição tão importante como é o Senado, quando há tantos senadores com gravíssimas acusações, por exemplo, um deles, Renan Calheiros, que presidiu o Senado várias vezes, né? Tem quase que uma dúzia de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Em suma, é uma situação muito grave. Como é que é isso? Quando é que nós teremos um Senado representativo da moralidade e da ética republicana? Vila, o Senado é composto, vou dizer o óbvio, por senadores eleitos pelo povo. Ninguém chegou ali sem o voto popular, sem a soberania do voto. E a regra do Senado, que vem sendo respeitada há muito tempo, é observar a proporcionalidade dos partidos, onde o partido de maior bancada indica o presidente e assim sucessivamente. E quem fez a maior bancada no Senado foi o PMDB, em decorrência do voto popular. Essa verdade nós não podemos fugir. Quanto às investigações, essas devem ter curso. As instituições devem funcionar. É preciso que o Poder Judiciário continue funcionando nas apurações da Lava Jato, de outras operações, junto com o Ministério Público, Polícia Federal, que o Legislativo funcione aprovando as reformas, que o Executivo possa também deslanchar, por exemplo, apenas como uma referência de exemplo, as concessões públicas para atrair investimentos. O que não se pode é permitir que, diante dessa crise política, dessa crise econômica, dessa crise, o país paralise. Então, deixar as instituições funcionarem, as investigações terão curso, não tem força humana capaz de parar a Lava Jato. Quem for culpado haverá de ser punido, quem for inocente haverá de ser absolvido. O importante, Vila, eu acho que é tentar tirar o país da inércia, tirar o país dessa letargia e dessa paralisia que vai nos custar muito caro se ela prosseguir por muito tempo. Então, cabe a nós outros responsabilidade no sentido de dar sequência a essa pauta de agenda, não ficar no imobilismo, não ficar na paralisia, porque o Brasil não vai aguentar mais um ano de recessão. E eu estou lá representando o PSDB, que é a segunda maior bancada, como vice-presidente do Senado, da instituição. E vou fazer minha parte, vou fazer meu trabalho para contribuir para tirar o país dessa paralisia, insisto, que poderá ser fatal para as futuras gerações.
Senador Cássio Cunha Lima, quem faz a pergunta agora para o senhor é a nossa Vera Magalhães, que está em Brasília e vem aqui com imagens também para fazer essa pergunta para o senhor. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Bom dia, senador. O senhor estava falando que é necessário se concentrar na pauta econômica e virar um pouco essa página, não ficar no imobilismo. Porém, a Lava Jato, ela tem uma dinâmica própria e ela vai nos cobrindo de informações novas. Ontem veio à tona que o Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht, citou o senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, seu partido, como tendo negociado pessoalmente propina em troca da obra da cidade administrativa de Minas Gerais. Eu queria saber como o senhor responde a isso, o senhor como presidente do Senado e tucano, e se isso abala o PSDB e o discurso do PSDB de tentar se diferenciar do PT nesse combate à corrupção. Vera, a resposta eu já dei na pergunta anterior. O país não pode ficar paralisado diante das apurações, das investigações e, sobretudo, dos vazamentos. Os vazamentos que são parciais, e esses vazamentos parciais não permitem sequer uma resposta completa. Você não vai poder responder uma pergunta que não está completa e, sobretudo, se defender daquilo que você desconhece. Então, vamos esperar a sequência das apurações. Se a cada vazamento que vem ocorrendo, e é preciso registrar que esses vazamentos são ilegais também. Se comete ilegalidade, o Brasil é um país curioso. Se comete ilegalidades em nome da legalidade e de uma melhoria ética do Brasil. Eu não acredito que, descumprindo a lei, o país vai melhorar eticamente. É apenas uma observação. Se a cada vazamento que ocorrer o país parar, o Congresso não funcionar, nós vamos para um buraco ainda mais profundo que nós já estamos. É essa a responsabilidade desse instante. Porque se de fato a cada vazamento e outros vazamentos seguramente virão. Por isso que está se defendendo hoje no Congresso a abertura completa das delações. Que se dê transparência, que se apresente todos os dados, as informações das delações, para que o país não fique nesse sobressalto. A cada semana, a cada 15 dias é uma nova crise, é um novo sobressalto, que se revele tudo, que se apresente tudo. Na República não deve ter segredos, para que o país funcione. O país não vai suportar esse ritmo que nós estamos vivendo nesses últimos meses, nesses últimos anos. Então, acho que o nosso grande objetivo, eu insisto, é fazer com que o país saia do atoleiro, que o país tenha força de reagir economicamente e que a economia volte a girar para que nós possamos começar a trilha, que é um caminho longo, de recuperação do emprego, de uma taxa de desemprego que não para de crescer. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Agora eu quero ouvir da Vera Magalhães, que está conosco ainda. Você vê que curioso que é a vida, Vera. Toda a crise política brasileira nasce da grande corrupção que invadiu os políticos do país, e principalmente lá no parlamento. E agora é o parlamento que está querendo reconstruir a moralidade e botar o Brasil para andar. É curioso isso, né? Pois é, Joseval, tanto o presidente novo do Senado, Eunício Oliveira, quanto o presidente reeleito da Câmara fizeram discursos ali em torno disso e de uma certa autonomia do Legislativo, que o Legislativo não vai permitir que outros poderes tentem mandar lá e tentar interferir nos trabalhos legislativos. Isso é uma tentativa de recado para o Judiciário e também para o Ministério Público, que não é um poder, mas hoje em dia atua, tem muita força. Acontece que isso tudo vai vir por terra quando vierem a público as delações da Lava Jato e da Odebrecht, porque o sigilo deve cair e muitos próceres ali, tanto da Câmara quanto do Senado, vão ser atingidos. Então, por um tempo, esse discurso aí de tocar o Brasil, tocar a agenda, vai ficar meio prejudicado, e isso tudo vai ficar paralisado em função dessas denúncias que ainda vão surgir.